Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Meu nome é Samuel Menck e nesse podcast eu apresento tudo o que você precisa para ter 100 alunos novos no seu programa de fitness. Esse podcast é para você que é profissional de fitness, que tem um box de treinamento, um estúdio, uma academia tradicional. É para quem já tem ou quem deseja ter um programa de fitness com a sua marca, seja no presencial ou online. Esse material, essa aula especificamente, que é uma aula especial, eu vou falar sobre uma das coisas que mais impedem as pessoas de realmente até chegar nos 100 alunos, que é fazer investimento em anúncio. Talvez você saiba, talvez não, mas anúncio é anúncio patrocinado ou ads, publicidade, anúncio patrocinado dentro das redes sociais é uma das formas, se não a melhor, forma mais eficiente de você alcançar as pessoas. E se você tem interesse em matricular mais alunos, em alavancar o número de alunos, necessariamente você precisa aprender onde as coisas funcionam melhor e onde não funcionam. Hoje eu vou falar mais especificamente no anúncio, eu vou falar sobre investimento. Como funciona os R$100 que você coloca, como que esse dinheiro pode ser dividido dentro das suas campanhas de anúncio. Dividindo o dinheiro, como que você vai medir o retorno? Muita gente olha para o anúncio e pensa, se eu vou patrocinar uma mensagem, se eu vou patrocinar uma arte, um post, eu preciso, nesse post, eu preciso convidar a pessoa para vender alguma coisa para ela, porque afinal de contas eu estou pondo dinheiro lá, e isso já é um jeito completamente errado de pensar o uso da publicidade e das redes sociais e dos anúncios nas redes sociais, tá bom? Então, fica comigo que eu vou explicar tudo isso, vou dizer quanto você precisa investir, vou trazer alguns estudos de caso, vai ser muito massa. Bom, antes da gente começar, lembrando que são 3 pilares, apenas 3 pilares. Tudo que eu trago aqui, eu volto nesses 3 pilares que fazem você ter 100 alunos novos. Uma vez que você aprende esses pilares, você consegue saber exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer, todos os passos estão dentro disso aqui. Primeiro, você precisa divulgar a sua marca, divulgar o seu trabalho, divulgar tudo que você faz. Segundo, você precisa convidar as pessoas que, de alguma forma, foram alcançadas com essa divulgação. Então, você ganha a atenção das pessoas e depois você convida. E o terceiro pilar, muito simples, você precisa ir lá e fazer a matrícula. Na maior parte das vezes, as pessoas olham para esses pilares, entendem, mas não aplicam. Então, todos os dias eu venho trazendo eles para a gente saber onde que eles se encaixam dentro de cada tema, tá bom? Hoje a gente vai falar de anúncio e, basicamente, eu preciso dizer que o anúncio ele funciona no primeiro pilar, na hora de divulgar e alcançar mais pessoas, extremamente útil ali, e também na hora de convidar. Inclusive, não sei se todo mundo sabe, abro um parênteses aqui, quando você aprende a usar as ferramentas de anúncio, sabendo que botão apertar, quando apertar aquele botão, o que fazer ali dentro, você consegue convidar só as pessoas que já te conhecem. Então é um negócio muito interessante. Há 5, 10 anos atrás eu nunca imaginava que poderia ser tão simples alcançar as pessoas que já me conhecem, fazer um convite. Inclusive, hoje no workshop nós temos, no workshop 100 alunos, eu estou sem o dado aqui, mas só no grupo do workshop nós temos 710 pessoas. E essas pessoas, basicamente, eu não conheço todas elas, eu convidei, eu alcancei com o conteúdo e depois eu fiz o convite. Então vamos lá, eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer para ter o seu crescimento profissional, empresarial, crescimento de alunos, usando esse método que eu chamo de método Marketing de Fitness, tá bom? Bora lá. Anúncio. Quem aqui, das pessoas que estão ao vivo aí, quem já fez algum tipo de impulsionamento, de anúncio patrocinado? Quem já tentou apertar os botões? Só dá um sinal de fumaça para eu saber qual que é o nível de experiência. E mais uma coisa, é o seguinte, se você já fez um patrocinado, alguma publicidade, algum anúncio, você mesmo, você não deixou para uma agência fazer, você mesmo foi lá e fez, pensa se você fez isso usando o próprio Instagram, por exemplo, ou você usou uma plataforma chamada gerenciador de anúncio. Você não precisa responder sobre qual você usou, mas só pensa nisso. Tenta lembrar, ou se você faz hoje. Porque é o seguinte, primeira coisa, quando a gente pensa em investimento para ter retorno, o Instagram, que é o jeito mais fácil que a maior parte das pessoas querem utilizar, onde você faz uma publicação e o Instagram fala para você, promova essa publicação para alcançar mais pessoas. Quando você faz
pela plataforma do Instagram, no dia de hoje, exatamente hoje, no dia 2 de dezembro de 2020, não é a forma mais interessante de você ter retorno sobre o seu investimento. Existe um monte de gente que faz por ali, meio que talvez não para entender primeiro, não quer estudar, não quer se aprofundar naquilo, só aperta o botão, torna R$50 e aquilo não funciona. E eu vou dizer uma das coisas que isso já acontece. Por que isso acontece? Porque quando você aperta pelo Instagram, dificilmente você configura o seu público certinho. Dificilmente você organiza alguns pontos importantes que você precisa organizar ou configurar para o seu anúncio chegar nas pessoas certas. E no caso, se você tem um estabelecimento comercial, se você tem uma academia, um estúdio, um box de treinamento, você, sem sombra de dúvida, precisa fazer esse anúncio para a sua região, sua geolocalização. Senão, você vai fazer isso para todo mundo, não vai funcionar. Todo mundo ou todo o Brasil, sendo que sua academia é local, não vai funcionar. Tem um monte de vezes que eu recebi publicidade, recebi anúncio de uma academia, um box, que estão em outras regiões. Sei lá, eu estou em São Paulo e vi um box de Minas. Aparecia no meu feed falando para eu fazer uma aula experimental ou qualquer coisa do tipo, alguma promoção. E aí necessariamente eu encaminhava para a pessoa e falava, o seu anúncio está chegando aqui para mim. E eu não sou, né? Eu estou em São Paulo, nunca tive nessa cidade aí, né? Eu acho que você precisa configurar melhor. E às vezes era bem recebido, às vezes não era bem recebido, mas o fato é que as pessoas estão perdendo dinheiro. É simples assim, o fato é que as pessoas estão perdendo dinheiro. Se você coloca um anúncio para alcançar o Brasil inteiro, mas o seu produto, o seu serviço, o seu programa de fitness não atende o Brasil inteiro, ele é um programa que precisa acontecer dentro da sua cidade, dentro da sua academia ali, necessariamente você vai perder dinheiro. E eu acho que esse é o maior problema que existe, que faz com que as pessoas não queiram investir. As pessoas não querem investir em anúncio porque, sei lá, tiveram alguma experiência fazendo uma configuração errada, fazendo de qualquer jeito, que não trouxe. Inclusive, teve um menino que entrou na minha última turma, André. Eu não vou falar de onde é, mas já falei o nome, né? Então, André, deixa André, tem um monte de André por aí. Mas ele entrou na minha última turma e foi bem legal, porque eu achei que ele não ia entrar, não. Eu estava apresentando, eu acho que foi numa aula de apresentação, para abrir as matrículas, aquela coisa toda, e o André falou assim, cara, aí eu falei, né, da importância do anúncio, e ele falou, cara, já investi em anúncio e para mim não dá certo. Ele falou alguma coisa assim, já investi em anúncio e para mim não dá certo, só perdi dinheiro. E aí na aula, ao vivo mesmo, eu respondi, eu falei, cara, se você investiu e não teve resultado, é porque você investiu errado. E ponto final. Eu nem discuti, sabe? Porque não é uma coisa que dá errado se você souber fazer. Eu fiz uma análise recentemente de uma professora, não vou dar o nome dela, né, o projeto, mas ela é uma professora, e aí ela já tinha um projeto online, dentro do fitness, dentro da dança até, mas tinha um projeto online. E tinha dado retorno negativo. O que é um retorno negativo? Imagina que no fitness, quando a gente faz um projeto maior, né, um projeto online, você acaba investindo mais dinheiro, natural. Mas, por exemplo, ela já tinha feito uma vez, feito outra vez, ela estava lá abrindo mais uma turma, e eles investiram mais ou menos uns R$3.000. Era para eu dar exemplo de coisas que dão certo, né? Eu estou falando só das coisas que deram errado aqui. Segura que eu já vou falar das coisas que dão certo. Mas eles investiram mais ou menos uns R$3.000, R$3.400. E me procuraram para saber o que tinha dado errado. E aí o fato, de novo, é que eles investiram errado. Eles fizeram uma configuração que parecia que estava tudo muito bom, mas eles esqueceram de se preocupar ou de se analisar ali em um princípio, que é a qualificação das pessoas que você está trazendo. Enfim, tem alguns critérios para se seguir. Até hoje eu estava olhando minha conta do Facebook de anúncio, ela existe desde 2013. Desde 2013 eu tenho uma conta de anúncio aqui, olha que louco isso. Então, desde 2013 que eu venho apertando esses botões e tentando entender como a coisa funciona e depois me especializando, eu nunca vi alguém investir dinheiro corretamente nos anúncios e dar errado. Inclusive, eu preciso deixar aqui para todo mundo, e se você está no fitness, isso aqui é muito importante para você, tem 10 pessoas aqui, segura aí que eu vou falar uma parada muito importante. Inclusive, quando você compara qualquer projeto online
com um projeto presencial, com a sua academia, sua aula, com isso, é assim, surpreendente o quanto dá de retorno você fazer um projeto, fazer anúncio para um serviço, para você chamar as pessoas para a sua aula. Tipo, é muito, assim, é uma disparidade enorme. Quando você vai fazer um projeto online, parece que as pessoas têm um distanciamento maior do professor, ou do serviço, ou daquilo que vai acontecer. Dá retorno, se você fizer corretamente, vai dar retorno também, você vai sair com uma boa margem de lucro e vai ter a oportunidade de aprender com aquilo, fazer crescer. Mas quando você faz pro presencial, é surpreendente, Eu aprendi isso, por exemplo, agora eu vou para um exemplo das coisas que deram certo. Eu aprendi isso, por exemplo, com o Magno. Eu lembro que o Magno, ele é do box Arena Jaru, coisa assim. Arena Jaru, isso. Box Arena. E ele começou em 2018, abriu o box, teve lá 100 alunos em 10 dias, virou um estudo de caso. E ele foi uma das pessoas que durante o ano de 2019, ele abriu no finalzinho de 2018, ele continuou investindo. E eu tinha ali uma rede de clientes e nem todo mundo queria investir. Eu vou ser honesto também, eu também não priorizava muitos anúncios naquela época para os meus clientes. Porque eu tinha uma agência que fazia os anúncios para mim, tinha uma pessoa que fazia os anúncios para mim, então eu não lidava com aquilo no dia a dia, eu não queria ensinar. Agora, nesse método ajustado agora, né, final de 2020, com essa retomada, eu entendi que anúncio é uma das 3 competências-chave que a gente precisa ter. E aí, olhando para trás, lembrando que o Magno fazia, ele chegou a investir, não sei se para você isso é muito ou é pouco, mas ele começou com R$200 por mês, ele investia lá R$50 por semana, depois ele passou a investir R$400, depois ele passou a investir R$600, e eu vou chutar aqui que foi no final de 2019, que ele estava dentro de um grupo de pessoas mentoradas por mim ali, de donos de academia, e eu pedi para ele falar o quanto ele investia, para meio que explodir a cabeça da galera. E o Magno estava investindo naquele mês cerca de R$1.200, R$1.300. Você pode imaginar que é muito, sabe? É muita coisa para uma academia, meu Deus, como que eu vou pôr esse dinheiro lá e se eu perder? E aqui vem uma coisa muito importante, pessoal. Quando você aprende a investir em publicidade paga, em anúncio dentro do Facebook, Instagram, você não está jogando na loteria. Você não está fazendo uma aposta. E eu acho que muita gente pensa que é isso. Até minha mãe pensa que é isso. Quer saber? Minha mãe questiona isso. Ela fala, e esse dinheiro que fica pondo nessas coisas aí, de fazer anúncio na internet, não é muito arriscado, não? Ela fala. E nada de errado com ela, tá tudo bem. Ela só tem uma dúvida. Então pensa o seguinte, quando você aprende a fazer a publicidade corretamente, você não está jogando na loteria, você não está apostando, vai que dá certo, deixa eu colocar tudo aqui e ver se eu tenho a chance de ganhar. Não, é um processo. Você vai investir R$1.200 igual o Magno estava investindo naquele mês? Não. Você vai começar devagarzinho. Você vai pôr, por exemplo, R$200, eu acho que é o valor limite que eu dou. Na verdade, eu tenho alguns critérios ali. Eu acho que você tem que investir uma mensalidade de um aluno, porque se voltar um aluno só, você já fecha a conta e está tudo bem. Mas, por exemplo, o Magno começou pequeno e quando ele estava investindo R$1.200, ele estava tendo um retorno sobre aquele investimento de mais de 24 vezes. Eu posso estar enganado, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas eu lembro que quando ele investia menos, o retorno era maior. Retornava 50 vezes. Quando ele estava investindo mais, que ele forçou um pouco, foi para R$1.200 no mês, ele estava voltando 20 e poucas vezes. Então, assim, para cada R$1.000 que ele investia, ele fazia de matrículas 24, 23 mil reais. Parece bom, né? Só que você tem que aprender. Então, é um processo para ser aprendido. Vamos lá. Uma coisa, antes de falar como que você vai fazer tudo isso, deixa eu falar uma coisa muito importante. Quando você começa, por exemplo, eu falei, quando o Magno investia menos, o retorno dele era muito maior. Quando ele investia mais, o retorno era menor. Esse retorno é o quanto volta daquele valor. Exemplo clássico. Quando você começa, imagina que você começa agora, você nunca fez. Você vai lá e põe seus R$200. De 200, vamos dizer que volta, de 200, deixa eu pegar aqui, 10,
10, 20, 30, bom, R$200, 10 vezes 2.000, vamos dizer que volta 50 vezes. Você consegue com R$200 fazer R$10.000. Você acha que isso é muito ou é pouco? Você investe R$200 nas redes de comunicação, na mídia social, por exemplo, no Instagram, você faz aqueles patrocinados e com esses R$200 te retorna em matrícula, em aluno, pessoas se matriculando R$10.000. Se eu não tiver ruim de matemática, é horrível fazer isso ao vivo, mas dá mais ou menos 50 vezes o retorno. Eu não conheço nada que você faça isso e tenha um resultado tão grande. Porém, quando você faz a primeira vez, existe um número de pessoas que já estão muito prontas para começar. Então já tem um número de pessoas com interesse muito alto em se tornarem alunos seus. Você não pode se convencer de que aquilo vai ser replicável para sempre. Uma vez que de 200 você passou a investir, por exemplo, R$1.000, eu não sugiro que você acredite que vai ser a mesma escala. Ou seja, investir 200, voltou 10.000, 50 vezes mais. Se eu não tiver errado. Depois, investir 1.000 não vai voltar 50.000. Talvez volte menos. Talvez volte, por exemplo, você investiu 1.000, pode voltar 20.000. De 50 vezes mais, caiu para 20 vezes mais. É muita diferença. É muita diferença. Então, pensa o seguinte. Já que é muita diferença, você vai considerar a seguinte ideia. Quanto de dinheiro sobra no fim da conta? E é isso que importa. Então, sempre que você investe, não adianta você só olhar quantas vezes aquilo retornou. Isso chama ROI, né? O retorno sobre investimento. Você tem que olhar quanto dinheiro sobrou no final. Uma vez que você faz isso, tudo fica mais fácil, isso vai te encorajar a continuar investindo. Então, dito tudo isso, falei de coisas que dão errado, tem gente que anuncia, vou fazer um resumo aqui para falar como que você vai fazer os seus anúncios retornarem quanto você precisa investir para ter 100 alunos matriculados. Primeira coisa, falei sobre as pessoas que investem o dinheiro em anúncio de forma errada, fazendo, por exemplo, pelo próprio aplicativo do Instagram, tende a não funcionar direito, você não tem acesso a todas as configurações que são necessárias para você fazer um negócio bem feito. Então, eu sugiro que você aprenda a usar uma plataforma de anúncio chamada Gerenciador de Negócios. Tá? Essa plataforma é do Facebook e você consegue, a partir dela, fazer os seus anúncios no Facebook e no Instagram. Anote isso aí. Segundo aprendizado, toma cuidado em colocar muito dinheiro de uma vez, porque no fim das contas você precisa fazer esse dinheiro voltar. E até hoje eu só vi um caso da minha vida inteira, de ter um retorno negativo. Ou seja, a pessoa investiu 3.000 e voltou 1.000. E eu não estava participando desse projeto, eu fui consultado depois para ajudar a entender o que tinha acontecido. E na verdade, eles erraram no anúncio. Não erraram no produto, não erraram no preço, não erraram em nada, eles erraram no anúncio. Então fica esses aprendizados. Depois, lembra, para você começar a investir R$1.000, R$2.000, você começa com 200, talvez você comece com R$100, para você aprender como funciona a plataforma. Então você aprende o básico, você aprende a mecânica, e aí você vai masterizando aquilo, né? Você vai tornando aquilo cada vez mais prático para você, você vai sistematizando como você faz, quando você faz, você cria uma rotina, e aí do 100 você pode investir 200, depois 500 e depois 1.000, mas sempre medindo o retorno que você tem. O retorno total, se investiu 1.000, voltou 20.000, é um retorno bom. E por último, lembra que o volume de vezes que volta, por exemplo, investir 1.000, voltou 20, não quer dizer que se você investir 10.000 vai voltar 200.000, não quer dizer. Essa proporção, ela reduz, mas a margem que sobra tende a ser maior, mesmo reduzindo a proporção. Então, começa a pensar dessa maneira, entenda, não é um jogo de apostas. Fazer anúncio não é tentar a sorte, não é ver se pode dar certo. Eu vou fazer, quem sabe dá certo, quem sabe... Não é. É um sistema, um protocolo, você vai lá, tem princípios, você segue o passo 1, passo 2, passo 3, e a coisa acontece. E é desses passos que eu vou falar agora, tá bom? Então vamos lá. Quais são os passos que você precisa fazer para organizar e fazer os seus anúncios
gerarem 100 novas matrículas. Primeiro passo, você precisa usar os anúncios para divulgar o seu trabalho. E aqui tem uma coisa muito contra-intuitiva, né? Normalmente a gente não pensa assim, então eu vou pedir um minuto de atenção para você pensar desse jeito. Primeira coisa, usa para divulgar o trabalho. Uma coisa que eu falei ontem, quando você divulga, quando você convida, você convida. Então, quando você está divulgando, você não está colocando preço, você não está chamando a pessoa para mandar uma mensagem, você não está chamando a pessoa para fazer uma aula, você só está divulgando. Tá bom? Eu já vou falar o que você vai divulgar e quanto você vai investir, como que você vai fazer tudo isso. Segundo passo, depois que você divulgou, você vai convidar as pessoas. Então, normalmente quando você divulga, você consegue chegar num número absurdo de pessoas, e é claro que nem todo mundo se interessa. Então, quando você convida, você está ali claramente vendo quem dessas pessoas que teve contato com a sua marca, com o seu conteúdo, teve interesse. E aí você convida, essas pessoas dão um passo à frente e elas entram em contato com você. Mas você precisa divulgar quando é hora de divulgar e convidar quando é hora de convidar. Última coisa, você precisa estar pronto para matricular as pessoas ali. Não adianta também sair anunciando e quando a pessoa chega você não tem vamos chamar de protocolo? Você não tem um protocolo para fazer matrícula. Então, se você tem isso claro, divulgar, convidar, matricular. Se isso está claro para você, começa de baixo para cima. Começa pensando, como vai ser o seu processo de matrícula? Como vai ser o seu processo de matrícula? Qual a proposta que você tem? Para que público que é aquilo? Qual o preço você vai cobrar? Tem garantia? Não tem garantia? Você vai colocar quais bônus dentro dessa proposta? Tudo isso compõe a sua conversa de matrícula. Isso vai facilitar. Quando essas pessoas chegarem lá na matrícula, você já está pronto. Então faz o método reverso. Vai de baixo, organiza a matrícula, organiza tudo que está nesse nível de matrícula, como vai ser a conversa, quais perguntas você vai fazer se uma pessoa quiser agendar aula experimental, como funciona a aula experimental, como que é todo o processo ali, para que a matrícula seja o ponto onde você não pode errar. Né? A matrícula é tipo treinar, olha que legal. Preparar a matrícula, antes de tudo, é que nem treinar chutar pro gol, ou treinar arremessar na cesta. Simples. Se você não treinar arremessar na cesta, adianta você ser um ótimo jogador, de ficar passando a bola, ficar driblando todo mundo? Não adianta nada. Precisa ter alguém que treina arremessar na cesta. Tão simples quanto isso. Começa pela matrícula. Não tem nada a ver com anúncio isso. É só para você, quando fizer o anúncio, chegar lá e a pessoa ter mais facilidade de dar um passo à frente e de ir lá e concluir a matrícula dela. Fez isso da matrícula? Dá um passo acima. Como vai ser o seu convite? Como vai ser o seu convite? Que tipo de mensagem você quer deixar para as pessoas, para atrair o interesse das pessoas? Nesse momento eu tenho eu estou sem a pasta aqui, mas eu tenho umas 40, 37 mensagens diferentes. Eu vou colocar uma aqui, que inclusive essa eu peguei emprestado, tá? Eu vou colocar uma aqui no Instagram e eu narro ela para quem estiver no YouTube, ó. Deixa eu achar aqui. Vai aparecer o nome do box, mas não tem problema. Ele postou no grupo, tá tudo bem. Então, olha que legal. Eu estava montando as minhas mensagens todas. Eu já tinha escrito umas 10 mensagens. 10 não, umas 20, 30 mensagens. Tinha escrito um monte de mensagem. O que eu quero dizer com mensagem? Eu quero dizer que é exatamente qual é a abordagem que você vai fazer. Por que ângulo você vai alcançar as pessoas? Não precisa ser um só, tá? Pode ser vários. Então, por exemplo, aqui o Cristiano, ele colocou ganhe 7 dias de CrossFit. Beleza. E essa abordagem para ele deu muito bom. Quem conseguir ler aí embaixo, ó, ele fala, ó, nessa segunda, agendou com essa publicação, com esse anúncio, ele agendou 12 clientes e tem mais 3 para não sei quando. Então, simples assim. Qual é a abordagem? Seleciona umas 5 abordagens diferentes. Então, o Cristiano gostou de colocar ganhe 7 dias e deu certo. Tanto que deu tão certo, como eu vi que deu certo, eu peguei essa frase, ganhe 7 dias, e coloquei no nosso banco de frases. Então, eu tenho uma lista, está chegando nas 40 frases já, uma lista com todas as frases possíveis, e a gente está fazendo isso. Por quê? De tempos em tempos, você vai testar uma abordagem diferente. Então, ganhe 7 dias,
tenha não sei quanto de desconto aqui, ou faça seu primeiro mês, agende sua primeira aula. Então, quais são as abordagens de convite? Retomando, preparou tudo para fazer a matrícula mais fácil. Segundo passo, de baixo para cima. Vai lá e saiba como que você vai convidar essas pessoas. Qual é a sua abordagem para convidar? Eu considero que na hora do convite, vale a pena o que eu vou te dizer aqui, ó. Na hora do convite, as pessoas se dividem em dois níveis. As que têm um interesse alto em começar a treinar com você e as que têm um interesse baixo. Simples assim. As que têm interesse alto, elas vão chegando numa mensagem do tipo: agende a sua primeira aula, ou faça o primeiro mês com o nosso melhor preço, ou treine e aí você põe o preço lá. Essas pessoas elas vão agendar, porque elas já estão muito prontas. Existem pessoas com interesse mais baixo, e aí você precisa de um outro tipo de mensagem. Você precisa de uma mensagem, às vezes, mais falando dos benefícios, mais falando como é uma aula, e você só põe aquilo e fala, assim. Ou, por exemplo, convidando uma pessoa que tem um interesse mais baixo, com uma mensagem assim, ó, se você já pensou em começar, mas tem dúvida, converse com um professor, converse com um especialista. E pronto, então uma pessoa que está menos interessada, ela está mais receosa, você muda um pouco a abordagem. Esses são os convites. E lá no topo, na divulgação, você vai levar os seus conteúdos para as pessoas. Simples assim. E aí, como que você vai fazer isso para o anúncio te fazer matricular 100 alunos novos? E ó, eu estou falando aqui, eu não consigo dar com toda certeza os números, mas tem uma semana que a gente começou uma campanha para uma academia. Uma semana. Só que, antes de começar uma campanha de convite, a gente ficou 2 semanas só divulgando. Olha que interessante que eu vou te dizer. Você olha para essa estrutura, esse método tem 3 pilares: divulgar, convidar e matricular. Por 2 semanas, a gente ficou só divulgando. Sem fazer convite nenhum. A gente não vendeu nada, a gente só gastou dinheiro mesmo. E aí a gente esperou passar, por exemplo, a Black Friday. E aí quando chegou o final da Black Friday, chegou quinta, sexta-feira, eu ativei os convites. E ó, domingo foi fraco. Quase ninguém mandou mensagem para agendar. Mas entre segunda e terça, a gente tinha recebido mais de 23 mensagens. Uma academia e um box juntos, recebido mais de 23 mensagens. Com pouquíssimo investimento, pouquíssimo mesmo. E essas mensagens são mensagens para agendar uma aula experimental, porque o que a gente propunha ali era preço, aula experimental, matricule-se agora, coisa assim. Mas pega como a gente fez isso. Primeiro, foi lá e distribuiu o conteúdo para um monte de gente por 2 semanas, sem fazer nenhum convite. A gente só fez o conteúdo chegar em mais pessoas. E aí, a gente fez o convite para as pessoas certas. E agora eu vou te explicar como que isso funciona no detalhe, tá bom? 2, 3 minutos aqui de muita atenção para você sacar isso aqui, ó. Primeira coisa, você vai separar, você já entendeu o que precisa divulgar e na hora de convidar. Beleza. Escreve aí, pessoal, responde se está fazendo sentido, porque isso aqui é importante. O que eu vou falar agora é muito importante. Eu preciso saber se fez sentido até aqui. Primeiro passo que você tem antes de começar uma campanha de anúncio é saber quanto dinheiro você tem disponível para investir nisso. É o primeiro passo. Sem isso fica muito difícil você fazer. Então vamos supor um projeto aqui onde você vai colocar R$100 para você testar. Você nunca fez nada, você vai colocar R$100. Esses R$100 você vai dividir da seguinte forma. Você vai jogar 20% desses R$100, 20%, ou seja, R$20, para divulgar o seu trabalho para mais pessoas, sem fazer nenhum convite. Só divulgar. E eu vou falar como você faz isso já. Depois você pega os 80% desses R$100, que dão R$80, e aí você vai convidar as pessoas com esse dinheiro. Vamos dizer que esses R$100 é um orçamento semanal, tá bom? Então marca aí, ó, R$100, orçamento semanal. Você vai usar 20% para divulgar e 80% para convidar. Agora sim, o que você vai divulgar? E para quem? Segundo passo. Primeiro passo, define o orçamento. Segundo passo, segura aí.
Segundo passo, você precisa definir o público. E por isso que é tão chato fazer pelo Instagram. E eu recomendo fortemente que você faça pelo gerenciador de anúncios do Facebook. Que é Facebook, Instagram, tudo junto. E você usa ali pelo navegador web. É o seguinte, para que público você quer divulgar o seu trabalho? Eu considero que você tem no mínimo 2 públicos. No mínimo. Um público muito mais amplo, que nem te conhece, e um público mais específico que já te conhece. Vamos separar esse público aqui, ó. Você pode não ter site, você pode não ter nada. Se você tem uma conta de Instagram, você já tem esses públicos que você pode começar. Primeiro público, você vai fazer um público, você entra lá no Facebook, você aprende, você põe no YouTube, você aprende a fazer isso. Se entrar no meu curso, eu te ensino a fazer isso também. Mas você aprende a fazer um público de envolvimento no seu Instagram. Não sei se todo mundo sabe, mas tem como você entrar na plataforma e criar um público que se envolveu com o seu Instagram, que teve algum tipo de interação com o seu Instagram nos últimos 365 dias. Olha que massa. Segundo público, a partir desse primeiro, você faz um público semelhante. Então o Facebook, com a inteligência dele, cria um público semelhante a essas pessoas que se envolveram com o seu Instagram nos últimos dias. Essas pessoas, por natureza, elas vão ter algumas coisas, alguns dados demográficos muito parecidos. Seja pela região que moram, seja pela faixa etária, seja pelo gênero, elas vão ter alguma coisa semelhante. E o Facebook vai atrás dessas pessoas e ele vai achar 1% mais próximo. Agora, atenção, você tem 2 públicos. Quem visitou o seu Instagram, quem se envolveu com o seu Instagram em 365 dias, e pessoas semelhantes a essa que se envolveram com o seu Instagram. Você pega só 1% mais semelhante, o Facebook te mostra isso, cara, é super simples. Mas, agora vem o pulo do gato. Muita gente esquece de fazer essa parte. Você junta esses 2 públicos na hora de fazer o seu anúncio, sua distribuição, e você vai fechar eles só para a sua cidade ou sua região. Então você tem um monte de gente, e aí você define que você quer falar com essa galera toda, mas só quem está na sua cidade, na sua região. Simples assim. E aí dentro do Facebook você faz isso, tem até como você colocar um pino no mapa e pôr um raio de 5 km ali. Pessoas que moram a 5 km daquilo. Você está numa cidade como São Paulo, é uma densidade muito maior, 5 km é bom. Você está numa cidade pequena, eu sugiro que você põe a cidade inteira, não tem problema nenhum. Não, configurou essa geolocalização, já era. E aí você vai fazer a distribuição da seguinte forma. Primeira coisa, orçamento, quanto eu vou gastar por semana, quanto eu tenho disponível. Segunda coisa, configura os públicos. Terceira, vamos fazer anúncio. Você vai lá, vai anotando aí, galera. Você vai criar uma campanha de alcance. Você só quer alcançar as pessoas. Esse é o trabalho de distribuir, tá bom? O trabalho de divulgar. Depois de criar uma campanha de alcance, ele vai perguntar qual o conjunto de anúncios que você vai fazer ali. Você fala, cara, eu só quero alcançar as pessoas para esse público aqui específico que você já fez ele antes. E a partir disso, você vai para os anúncios especificamente. E que anúncio você vai fazer? Você vai selecionar uma publicação existente. Você não precisa preparar nada. Se você já está fazendo sua tarefa de conteúdo, você não precisa preparar nada. Você só vai pegar alguns posts que você fez na última semana, 5 posts, por exemplo, e você vai colocar os posts ali para serem anunciados. Cara, olha o que eu vou dizer. R$20 por semana para você promover 5 posts. Você vai alcançar milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Com R$20 por semana vai dar, sei lá, quase R$3 por dia. Você vai alcançar milhares de pessoas. Simples assim. Olha o poder disso. Fala para mim, que ação de marketing, que ação de publicidade você usa R$20 e alcança um monte de gente? E o mais importante, você só vai promover os posts que você tem no seu Instagram de conteúdo, de um aluno treinando, de alguma mensagem legal, de alguma dica que você deu, de alguma pergunta que você respondeu, coisas que não estão convidando a pessoa para ser seu aluno. Ela simplesmente vai se interessar por aquilo se ela quiser. Às vezes vai visitar o Instagram, às vezes vai dar um curtir, mas ela vai ser alcançada por aquela parada. Uma vez que as pessoas foram alcançadas e se envolveram, você vai para o segundo tipo de anúncio, que é o anúncio de convidar.
Então, tudo isso que eu falei é para o primeiro, para você divulgar, e chegar nas pessoas. Você definiu o orçamento, você definiu o público e aí você definiu as publicações. 5 publicações por uma semana, na semana que vem repete. Fechou a parte de divulgar, bum, vem para a parte de convidar. Aí sim, você vai selecionar 3, 4, 5 artes, 5 posts diferentes, com abordagens diferentes, e você vai investir esses R$80 para convidar as pessoas. Mantém aquele mesmo público, segura aí, mantém aquele público lá, você só vai criar um público novo. Para convidar, o público vai ser envolvimento com seu Instagram nos últimos 30 dias. Olha que simples isso. Você divulgou, um monte de gente se relacionou com o seu perfil, e aí você fecha nos últimos 30 dias, as pessoas que estão mais quentes, esse é o termo que se usa no marketing, as pessoas que estão mais quentes, mais próximas a você, e aí você vai convidar essas pessoas que estão mais quentes e, claro, que moram nessa cidade, nessa região que você tem a sua academia. Uma vez que você começou a convidar, o que você vai precisar para convidar? Você, de novo, já definiu o orçamento, 80% do valor que você tem por semana. Já definiu o público de 30 dias de envolvimento. Simples assim. Se você estiver escrevendo isso, você abre a plataforma depois, tudo vai funcionar. Terceiro passo, o que você vai anunciar? Você vai fazer uma campanha, nesse caso, ou de mensagem ou de tráfego no site. Depois a gente vê isso com calma, mas basicamente você quer que essas pessoas entrem em contato com você. Pode ser uma campanha de mensagem. Configura a campanha de mensagem, vai lá, escolhe as abordagens que você vai fazer, as frases que você vai colocar para convidar as pessoas, e aí sim você vai convidar. Por exemplo, você põe lá uma frase, agende sua primeira aula. Pronto, bum, colocou a frase, e aí as pessoas que clicarem lá, elas vão clicar com interesse em agendar uma primeira aula. E tudo isso acontece da melhor maneira possível. Por quê? Você consegue, então, medir o quanto de crescimento na procura, seja por direct, seja por WhatsApp, seja por Messenger lá do Facebook, como for. Você consegue medir todas as pessoas que têm interesse em fazer uma matrícula, em fazer uma aula experimental, em fazer tudo isso. E você só colocou R$100. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso que eu trouxe aqui é o processo. É o sistema que você precisa para fazer anúncios, divulgar e convidar. Uma vez que você aprendeu esse sistema, e você viu que, cara, eu falei aqui, não é nada de outro planeta. Tem como ser um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais complexo, mas simples. Divulga, faz uma campanha de alcance, depois convida, fazendo uma campanha de mensagem e pronto. Tudo fica mais fácil assim. Pensa nos públicos, pensa no orçamento, usa tudo que eu falei. Você consegue, com esse sistema, medir o resultado. Vamos supor que você pôs R$100 numa semana e você teve 5 aulas experimentais agendadas. 5 aulas experimentais agendadas. Beleza. Dessas aulas experimentais, das 5, talvez 3 pessoas se matriculem. E vamos supor que essas pessoas se matriculem numa proposta sua de R$200. Você pôs R$100 e voltou R$600 em uma semana. E aí você está aprendendo, e aí você vai melhorar. Você vai melhorar o seu conteúdo, você vai melhorar a divulgação, você vai melhorar o convite, e aí você vai aprendendo. Aí na próxima semana você coloca R$100 de novo. E aí você começou a entender umas coisas. E de repente, naquela semana, 10 pessoas agendaram a aula. Das 10 pessoas, vamos dizer que 5 se matricularam. A R$200 você voltou R$1.000. Você fez R$100 e voltou R$1.000. Você está aprendendo. E aí você vai na outra semana de novo, R$100, isso vai crescendo. E aí você começa a aumentar o valor que você investe. Mas você, uma vez só, que você aprendeu o processo, tudo fica mais fácil. Galera, simples assim. Uma vez que você aprendeu o processo, tudo fica mais fácil. É só você começar e medir esses retornos, medindo os retornos. Quanto você precisa investir? A resposta é, cruelmente, depende. Depende de tudo que você já fez antes. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar aqui o Ricardo, ele já falou aqui no outro dia, eu não sei se ele está na área, mas eu queria pegar algum resultado. Não vou conseguir pegar resultado agora, tem muita coisa na minha galeria de foto, mas talvez o do Welton, porque é bizarro, né? Então depende de tudo que você já fez, depende da marca, do quanto
os seus alunos te recomendam, depende do quanto forte é o seu trabalho na sua cidade, na sua região. Tudo isso muda. Eu estou tentando achar uma mensagem aqui, mas vai valer a pena, tá? É uma mensagem com um resultado muito expressivo mesmo. Por exemplo, o Elton, ele investiu, olha só que louco, ele investiu R$50 numa campanha um pouco mais agressiva. Não é uma campanha assim, uma semana, outra semana. É uma campanha só de 10 dias ali para ter um dia de matrículas e acabou. Eu vou falar dessas campanhas amanhã, inclusive. E ó, com R$50 ele trouxe um monte de gente interessada dentro do grupo dele, tá bom? Então ele foi lá, aqui, olha aí, ó. Ele faturou R$88.200 em apenas 1 ou 2 dias, fechando 42 planos anuais, investindo só R$50 em anúncio. Então o que ele fez? Ele usou o anúncio só para avisar as pessoas que ele ia fazer essa ação, né? Ia fazer uma campanha. E tá tudo bem. Quer dizer que precisa ser sempre assim? Não, tem gente que investe 200, tem gente que investe 500, mas para faturar R$88.000, né? Então imagina só, provavelmente ele já tinha um bom trabalho ali. Aqui a gente tem uma outra pessoa, é o Rojais, ó, Rodrigo Rojais, está aí na tela. O Rodrigo fala o seguinte, por aqui é o seguinte, 24 planos anuais vendidos, faturamento de R$58.500, investindo em anúncio 327,61. Então, com R$327, ele faturou 50 e poucos. Mas não é investir aleatoriamente. Você não está jogando na loto, você não está na loto, né? Você não está tentando a sorte nos anúncios. Os dois têm em comum uma coisa. Eles seguiram esse processo que eu acabei de falar aqui. Simples assim, tá bom? Simples assim. Eles seguiram esse processo que eu falei aqui. Nota. O que muda? Por exemplo, o Elton investiu menos e faturou bem mais. Depende de tudo que ele já plantou. Depende de toda a mensagem, de como ele fez, de como ele não fez, do quanto as pessoas tinham interesse por aquilo, o quanto tem outras pessoas também, né, puxando esse tipo de comunicação. E aí eu te digo, cara, segura essa. Você está diante da maior oportunidade de todos os tempos, para alavancar o seu número de alunos. Essa para mim é o que eu falo, em 15 anos trabalhando com fitness, é só isso que eu consigo ver aqui na nossa frente. Basta você aprender a usar as ferramentas. E eu estou aqui para isso. Depois de 6 meses fora do fitness, eu fiz essa retomada, usando o que realmente funciona. Testei em outubro, deu muito certo. Depois, em novembro, a gente teve esse estudo de caso aqui. O Ricardo, quer ver? Deixa eu ver se aparece aqui o Ricardo. Ó. Ele falou aqui, ó, o Ricardo investiu R$200 em tráfego. Ó, R$200 em tráfego, faturou menos, 18.700 e pouco, mas matriculou 174 pessoas, sendo 95 alunos novos. Simples assim, tá bom? Simples assim. Pensa nisso. Anúncio não é uma aposta, anúncio é um processo, e eu deixei aqui o processo. Você investe em divulgar, depois você investe em convidar. Durante o workshop eu vou explicar isso incansavelmente, vou explicar cada passo disso, eu vou te deixar com tarefas práticas, porque tudo depende de que você realize, né? Não dá para você ir lá fazer as coisas, ou assistir uma live dessa, ou ler quantos livros você quiser se você não colocar em prática. Então o workshop é para a gente colocar em prática mesmo. Natália, fica salvo assim, eu tendo a acabar agora e deixar salva no IGTV, tá bom? Galera, todo mundo que participou, todo mundo que esteve por aí, muito massa mesmo. Fico feliz que vocês tenham aproveitado. Durante o workshop eu vou usar apostila, eu vou usar compartilhamento de tela, ele acontece dentro do YouTube, então o material fica mais estruturado para você, tá bom? Mas fica